Bom, pessoal, boa noite, prazer ter vocês aqui. E aí, Mauro Weinstock, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar contigo, Alexandre, nessa live aí. Vamos tentar agregar aí e agregar valor aí para os participantes. Muito Legal, obrigado com pelo certeza. convite. Opa, o que é isso? É um prazer enorme. Olha, primeiro eu vou falar de um caso inusitado aqui. A gente está aqui em quarentena, a gente fala, que legal, está no conforto e na segurança do lar, não é mesmo? Né? Porque quando a gente está em casa, a gente está seguro, está confortável, né? E falar sobre segurança, ontem à noite, na hora de colocar meus filhos para dormir, eu tenho um filho de 6 e um de 9. E o guarda-roupa deles tem aquelas portas corrediças e ela tinha desencaixado do trilho, né? E aí eu fui tentar encaixar a porta no trilho, tentando encaixar, estava difícil. A porta caiu de cima, cara. Caiu em cima do meu pé, quase Que decepou meu isso? dedão do pé. Quase que eu entro Caramba, atrasado para a live porque eu tava fazendo o curativo do dedão, né? Então eu caramba. tô assim, mas live ninguém vê o pé, né? Eu tô de sandália, mas ninguém vê. Saiu Hoje uma do home pesquisa, office. saiu uma pesquisa, acho que do Walmart, que falou que explodiu as vendas de camisas, então tá todo mundo comprando camisa bonita, mas de calça não, né? Porque o pessoal quer parecer bonito na live só precisa comprar camisa. Aí sai de camisa e bermuda, short. Quer nem saber. Ai, legal. Bom, se eu fosse falar aqui o currículo, a mini bio do Mauro já ia tomar aqui 15 lives aqui, porque o homem é uma enciclopédia ambulante, ele é jornalista, publicitário, já passou por grandes veículos de imprensa, já trabalhou no Citibank, é um top voice aí do LinkedIn, não é? E ele ganhou também um prêmio importante do Google, que é a empresa que ele dirige, um dos projetos que ele toca, que é o Hub 40 não é? E o que acontece? Eu tive a oportunidade de conhecer, já conheci ele de redes sociais, mas tive a oportunidade de fazer um painel juntamente com ele no Welcome Tomorrow. Eu, ele, a Maria Cândida, aquela jornalista da Globo, e o Dimas Moura, né? O Dimas Moura, e então eu resolvi tocar essa live com o Mauro, porque com certeza ele tem muito a agregar, tá legal? Aquele bate-papo a gente quase não conseguiu falar tudo, que é muito assunto, né, Mauro? Mas hoje nessa live eu espero que a gente consiga aprofundar um pouco mais, não é isso? Claro, com Bom, certeza. eu também acabei de lançar meu livro, Longevidade Inteligente, e como o Mauro aborda isso no Hub 40, né, que é uma startup, que é um espaço para valorizar o profissional. Caiu aí, Opa, Mauro? caiu aqui, mas segurei. Ô, Ninguém me eu quebro o derruba, não. dedão, você quebra o laptop, tamo bem, viu? Ninguém me derruba, não. Mas pelo menos a conexão não caiu, né? Com certeza, isso que importa. E então, me fala um pouco mais, como é que é essa iniciativa sua do Hub 40 qual que é o propósito dele, qual é o diferencial de mercado, como é que é a atuação do Hub 40 e como é que ele ajuda esses profissionais sênior? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Claro. Primeiro eu queria agradecer a presença de vários amigos que eu estou vendo aqui, Helena, Soraya, um Soraya, beijo para Helena, vocês, Adriana. que Então é um prazer legal. estar com vocês aqui. O Hub, na verdade, ele surgiu há cerca de um ano atrás, quando participamos de um projeto chamado do Google, né? Que é o Certo. Startup Weekend, que a gente fica Aham. durante 54 horas envolvido num projeto e do zero, nós precisamos apresentar um projeto no final de semana, né? Então, o que aconteceu? A gente apresentou lá um projeto voltado para o público acima de 60 anos. Correto. E só que a nossa apresentação não foi a melhor. A pessoa que estava apresentando estava nervosa, enfim, ela não era a mais adequada. Só que ela recebeu o prêmio de maneira unânime dos jurados, dos participantes, tudo isso. E aí eu fui tentar identificar por que a gente não estava apresentando da melhor forma. Não tinha, talvez, a melhor equipe na época, porque era uma equipe que foi formada no próprio projeto, né? Por que a gente ganhou aquele prêmio? Aí eu comecei a identificar que o público 60 a mais tinha algo diferenciado. Ou seja, esse público estava tocando. No evento, ele tocou em cada um daqueles participantes. Tocou o coração deles. E aí a gente começou a entender quem era esse público. Por que fazia tanta diferença
para aquele grupo que, na realidade, a maioria eram jovens. Por quê? Porque tinha um pai, tinha um avô, tinha uma avó, tinha uma mãe que precisava daquele tipo de serviço. E o que a gente fazia naquela época? A gente conectava aquelas pessoas que eram acima de 60, 70, 80, não importa muito a idade, porque a idade é só um número, né? Na verdade, Claro, é o que você faz com a idade, né? exato. Mas pessoas que não queriam ou não podiam trabalhar, nem exercer determinado papel na sociedade mais relevante, na medida em que tinha algum tipo de limitação. Então, a gente promovia o encontro delas com outras pessoas que queriam ou podiam ensinar alguma coisa. Estou me referindo à fotografia, estou me referindo à informática, a idiomas. Então, a gente promovia essa conexão. Para quê? Para que essa pessoa, que eu vou chamar aqui, só para a gente poder falar uma linguagem mais, que eu não gosto muito, mas mais popular, essa pessoa mais idosa, ela tivesse uma possibilidade de ser ativa tanto mental como fisicamente. Isso era a Entendo. atividade que surgiu naquele projeto e recebeu o prêmio. A partir dali, nós começamos a perceber que tinha um universo muito maior. Por que a gente não podia falar também com pessoas que queriam e tinham todas as condições de fazer a diferença na sociedade, que queriam trabalhar, que queriam empreender, que queriam estar muito ativas, mas que não tinham oportunidade ou que não sabiam por onde começar. E aí a gente começou a reduzir um pouco essa faixa etária. E aí baixamos para 50 mais. Porque entre 50 e 60 a gente tinha um universo muito bacana de pessoas Claro. que podiam estar desempregadas ou que recebiam, talvez, uma negação, né, do mercado de trabalho, que muitas vezes a gente sabe disso, né, é Infelizmente discriminatório, é por aí verdade, vai. sim. Então, o que aconteceu? A gente começou a reduzir. Na hora que eu comecei a fazer as primeiras postagens dizendo que a gente ia criar um movimento para dar voz aos 50 a mais, eu recebi muitas mensagens inbox dizendo o seguinte: eu tenho 41, eu tenho 45, eu tenho 43, eu não posso participar disso. E aí eu comecei a perceber que a faixa etária de 40 a 50 também estava um pouco perdida, por vários aspectos. Não por culpa necessariamente do profissional, mas por vários aspectos que a sociedade muitas vezes impõe. E aí a gente começou a lançar um Hub 40 mais, que é exatamente para poder dar voz e incentivar e motivar esse público aí. E aí sim surgiu isso com vários tipos de iniciativas, ações e propostas que depois a gente pode detalhar um pouco melhor. Pô, que legal, Mauro. Você sabe que eu ocasionalmente eu dou aula, né? Eu dou aula na FGV, dou aula às vezes na FAAP, enfim, sempre em curso de pós-graduação MBA, e tem de todas as faixas etárias, né? Mas uma coisa que eu tenho observado é mesmo num público assim de 30 e poucos anos, 28 a 35, 38, que tem muita gente assim em transição de carreira, porque se considera infeliz na carreira original, né? Então a gente tem uma crise dos 30 e poucos também, não tanto talvez por nessa faixa etária um preconceito do mercado de trabalho, mas talvez por inadequação. Ele iniciou numa carreira, não se realizou, etc. e tal. E quando você chega nessa faixa etária pós 40, quando esse profissional ocasionalmente perde emprego, eles têm me relatado, em pesquisas que a gente faz, uma certa dificuldade. O que é uma loucura, né? Porque a pessoa está no auge da plenitude mental, da inteligência emocional. Então, é um absurdo, né? O mercado tem um certo preconceito. E a gente tem um outro Engraçado, só paralelo aqui. complementando só isso que você está colocando, e falou Sim? de uma maneira muito consistente. Assim que eu coloquei Hub 40 mais, a Época Negócio saiu com a capa dela assim: você é velho aos 35 anos? Aí eu falei, poxa, não vamos exagerar também, né? Apesar de concordar contigo, não vamos exagerar. E um outro dado importante sobre isso que você colocou, no próprio evento Como Tu Moro, que a gente participou, e tinham várias Sim, palestras extremamente claro. enriquecedoras lá, a unanimidade lá foi que o profissional hoje ele vai passar por, em média, umas 5 ou 6 reinvenções na carreira. É Então ele pode verdade. começar como engenheiro, depois passar a ser médico, depois advogado, e por aí vai, e se encontrar com 50, 60 anos, não há problema nenhum. Tem vários casos em que acontece isso, né? Então não é de Aham. se estranhar que esse profissional de 35, ou enfim, 30 anos, também não esteja
encontrando a felicidade profissional plena na cidade, né? É verdade. E existe um desafio para o profissional do futuro, eu acho, Mauro, porque é o seguinte, a gente vai viver cada vez mais, se a gente vai viver cada vez mais, a gente vai ter que trabalhar mais tempo, né? Porque no mundo em que a gente morria com 55, dava para aposentar aos 50, né? No mundo em que a gente já está vivendo 80 e dizem que vai viver 100, 110, não vai dar para aposentar aos 50, 55, né? Então, a gente tem um mundo que a gente vai viver cada vez mais, vai ficar cada vez mais tempo no mercado de trabalho e a tecnologia tem matado profissões. Então, uma das coisas que acho que é um perfil do profissional de sucesso é que ele vai ter que se reinventar toda hora. Vai ter que aprender para sempre, porque talvez a profissão que você entrou, ela não exista mais, a profissão que você iniciou sua carreira, Exatamente. talvez ela não exista mais daqui a 10, 20, 30, 40 anos, que vai ser o ciclo laboral provável da gente no futuro, né? Ou então, talvez ela não exista mais dentro do seu coração, porque tem muita gente que começa numa profissão e depois de 15, 20 anos ela fala, isso não me realiza mais, não tem mais nada a ver comigo, né? Então, eu acho que essa é uma característica do profissional. Ele tem que ter a capacidade de ser meio camaleão, de se reinventar, né? Claro, e se a gente vai ficar no mercado até 45, 50, 60, mais ainda. Eu vou te fazer uma provocação, Mauro. Só voltando outra vez. O que você está falando é uma característica, uma habilidade do profissional de hoje, que é muito valorizada nas empresas, que é a adaptabilidade. Exatamente. Você tem que se adaptar àquele ambiente novo, transformador, com tecnologia ou sem tecnologia, mas adaptar àquela realidade. Você tem que ser feliz fazendo aquilo que você se propõe, né? Independente se vai mudar agora, vai mudar depois, vai se reinventar, ou daqui a 10 anos se não encontrou exatamente as características daquele ambiente que você achou propício há 10 anos antes, não importa. Claro. Você tem que ser feliz com aquilo que você está fazendo naquele dia. E nesse ponto você colocou sobre a idade, nós vamos viver mais, com certeza. Em 1940, a expectativa de vida era de 45 anos. Quando você era 42 anos, você já era velho. Né? Evidente. Já era idoso. Né? Agora fez uma projeção, se pegar exatamente os dados da expectativa de vida, você daqui de 1940 até agora, hoje a expectativa de vida é de 76 anos. Você pegar esse mesmo número de 40 e poucos para 76 anos e jogar mais esses 60 anos, né, adicionais, cerca de 60 anos, você vai ter uma expectativa de vida daqui a 60 anos de 107 anos. Exatamente. Então, a minha pergunta é o seguinte, se você antes trabalhava até os 40, 50, 60 anos e rendia e tinha um valor para a aposentadoria depois de ter acumulado determinados anos, né, de trabalho, agora você vai ter que trabalhar muito mais, porque você vai viver até os 90, 100 anos, você tem que também trabalhar até os 70, 75, 80 anos. Evidente. E aqui você vai ter duas necessidades. A do profissional, que ele tem que se reinventar, ele não pode ficar parado no tempo, não é mesmo? E do mercado, que tem que saber aproveitar essa massa, esse talento todo. E você falou aqui em adaptabilidade. Olha agora o que o mundo está passando. Todo mundo tinha sua baiazinha no seu escritório, onde entrava às 8, saía às 17, pegava sempre aquele metrô, sempre aquele ônibus. Mudou tudo. Você tem que trabalhar na sua casa, no meio do caos, em home office. Tem que aprender. As pessoas pegavam o avião e iam fazer reunião em Atlanta. Agora reúne todo mundo numa plataforma e faz reunião, se vira. A impressão que eu tenho é que tudo isso que está acontecendo vai fazer o mundo virar em fast forward, assim, sabe? Apertou aquelas teclinhas de acelerar. Tudo que a gente está vendo já estava em andamento e já se dizia que ia acontecer. Que a gente ia comprar mais online, que a gente ia usar mais plataformas digitais. O que vai acontecer é que a gente vai acelerar uns 10 anos nesse processo. É pouco provável que o mundo saia igual disso, assim, né? Não vai sair. E tem uma frase que muita gente está falando, que a gente está fazendo uma revolução de 50 anos em 5, né? Mas agora são 5 semanas que estão mudando, mudaram, né, o mundo, né? Estão mudando em 5 anos. Né? É verdade. De 5 anos e 5 semanas. Verdade. Essa transformação digital. Verdade. E você falou um negócio interessante, que você falou do 40 mais e que a Época Negócio soltou uma matéria sobre isso, desses profissionais. Eu me lembro que eu comprei uma revista Exame, e a capa era O Poder da Diversidade ou algo assim, né? E lá ela falava por que as empresas deveriam valorizar a diversidade. Né? Existem diversas razões pelas quais as empresas deveriam valorizar a diversidade. Uma é por justiça social, a vida já é dura para qualquer trabalhador, né? Já é dura para quem trabalha
para quem mora na Barra da Tijuca, é branco, rico e fez uma boa escola. Imagina para quem trabalha na favela, tem um monte de dificuldades, enfim, não tem razão de a gente dificultar ainda mais para essas pessoas, Claro. né? Tem uma razão de justiça social, mas tem uma razão também que a diversidade gera inovação, gera criatividade. É através da fusão ou da colisão desses universos distintos que você é capaz de gerar um ambiente interno de inovação. Pois bem, a Exame falou isso, que é, enfim, louvável, é óbvio, é importante, e ela trouxe um índice corporativo de diversidade, alguma coisa assim. E lá, o que eu achei engraçado, ela trazia diversidade étnica, trazia a diversidade de gênero, enfim, uma série de categorias de opção sexual, uma série de categorias, e nem tocava no assunto da diversidade etária, não é? Ou seja, eu falei de duas, uma. Ou está tudo muito perfeito, ninguém tem preconceito nenhum etário, então ela não precisa falar. Se está tudo perfeito, eu não preciso incluir na categoria. Ou isso é tão invisível, esse é um preconceito etário tão invisível que nem caiu no radar de um exame, de uma publicação voltada para o mundo corporativo, de que a categoria etária devia estar ali também. Não é? O que você tem a dizer sobre isso, Mauro? Eu acredito o seguinte, tem muitos movimentos e são extremamente válidos, das mulheres de um lado, às vezes de raças, né, de outro, de religiões, inclusive, de outros. Todos eles são extremamente válidos. Mas Sim, claro. o movimento etário, eu acho que começou muito recentemente, de maneira muito lenta até agora. É. Então, quando a gente começou a perceber isso há um ano atrás, por isso que a gente começou a valorizar isso e tentar, inclusive nos meios de comunicação, publicar artigos e lives, enfim, usar as nossas plataformas para divulgar exatamente o etarismo, né, que acontece, Sim. que é a discriminação etária. Então, por exemplo, ontem saiu no Estadão e no Globo textos meus justamente sobre isso. Então, a gente vai publicando, vai divulgando, porque a gente tem que tirar essas concepções totalmente equivocadas, né, da sociedade como um todo e dos próprios 40, 50, 60 mais que não podem produzir. Quem foi que colocou isso na cabeça? Né? Da onde surgiu essa possibilidade? Eles são a faixa etária que tem uma valiosíssima fonte de conhecimento. São disseminadores de experiência o tempo todo. Né? Então, tem muito a agregar, seja no ambiente corporativo, né, no mercado de trabalho, seja abrindo uma empresa como empreendedor, seja colaborando com startups, enfim. Para ter uma ideia, a média etária das startups de sucesso sempre tem a média de 45 anos. Então, a gente está falando de startups de sucesso, sempre tem lá dentro pessoas experientes que vão dar esse outro viés. Então, o que a gente defende? Que seja startup, seja qualquer tipo de empresa, você tem que ter aquela integração geracional. Né? O jovem está contribuindo com o que tem de melhor, né, as suas melhores qualidades, e a pessoa mais experiente, o profissional que acumulou toda essa experiência, ele vai contribuindo de outra maneira, com gestão. Ele passou por diversas crises, por exemplo. Né? E aí, se a gente olhar o mercado de trabalho, a gente sabe, tem vários números que comprovam ainda mais isso, que a média etária de todos os CEOs das empresas que compõem o Ibovespa, ou seja, as maiores empresas do Brasil, é composta por pessoas de 53 anos. Então, a gente está falando de pessoas, seja no executivo dessas empresas, como os CEOs, seja no conselho das empresas, que é a faixa etária até maior, que estão dando aquela voz de conhecimento e experiência. Isso não significa que vai excluir nenhum outro grupo. Evidente. Mas a integração disso é que é fundamental, a diversidade disso é fundamental. Então, quando você fala de incluir essa faixa etária, a gente está falando também de incluir pessoas de outras raças, pessoas de outras religiões, pessoas de diversas faixas etárias. Enfim, é a inclusão que vai tornar a sociedade, aquela empresa, realmente inclusiva, de maneira muito diversificada e vai conseguir agregar valor ao resultado final dela. Bacana. Bom, queria só fazer uma pausa aqui, tá entrando um monte de gente legal, o Jeff, amigos meus.
Ah, inclusive eu queria dizer, teve uma pergunta interessante da Helena, tudo bom, Helena? Quem quiser fazer pergunta para a gente, para mim ou para o Mauro, pode colocar aí nos comentários, conforme a gente tem a pausa entre uma pergunta ou outra, a gente responde para vocês, tá legal? Tudo bom, Jeff? Jeff é um amigo meu, podcaster, em breve a gente vai ter um tenista, né? Tenista meia boca, que eu sou um tenista bem mequetrefe, né? Mas então, a Helena fez uma pergunta interessante, que eu queria falar um pouquinho, e depois eu passo para você falar também, Mauro, que é o seguinte, como é que fica a questão do desemprego num país, a desemprego das pessoas de 45 ou mais, num país em que a gente já tem muito desemprego, né? E o pior, com essa crise, a gente vai ter uma crise talvez global, porque a economia está parada, bens e serviços não estão circulando de maneira adequada pelo planeta Terra, e o mundo é totalmente globalizado hoje, então talvez isso se torne ainda um pouco pior, infelizmente, nos meses que se seguirão. Bom, o desemprego existe, o Brasil vem tentando há meia década que a gente vem, a economia meio patinando, andando de lado, né? Eu falo hoje que a gente tem normalmente dois problemas assim. De um modo geral, eu costumo ter uma empresa de pesquisas, então eu analiso muitas estatísticas. O desemprego não é muito alto nessa faixa de 40, 50, não é muito alto, né? O problema é quando essa faixa etária perde o emprego, ela não volta para o mercado. Então, assim, eles até que têm uma taxa de empregabilidade alta. A maior taxa de desemprego é em jovens, né? Mas quando um profissional de 40, 42, 48 perde o emprego para voltar, é uma dificuldade enorme, porque existe aquela tendência de juniorização. O pessoal fala, posso contratar um profissional recém-formado, mais barato, sem tanto benefícios, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, eu quase sempre brinco assim que a gente tem que ter dois programas, o do primeiro emprego para o jovem, que ele tem muita dificuldade em entrar no mercado, e talvez o programa do último emprego, do penúltimo emprego, porque quando esse profissional de 50, por alguma razão, perde o emprego, a dificuldade dele retornar para o mercado é muito grande, né? E eu vejo um preconceito, às vezes, de empresas em contratar, e é uma loucura, porque muitas vezes quem dirige essa empresa tem 70, tem 65, tem 58. Então, eu falo, o número 1 da empresa pode ter 60, 75. Por que outra profissão qualquer não pode ter 48, pode ter 52? Não é? Então, a gente tem esses nós a desatar. Então, eu acho que a gente tem esse nó nas duas pontas. Uma do jovem que não consegue comprovar experiência e tem muita dificuldade da inserção dele no mercado, e também desse profissional já maduro, aí nos seus 45, 50, quando ele sai do mercado por alguma razão, para voltar é muito difícil. É por isso que muitos viram consultores, empreendem, às vezes porque querem, por desejo, e às vezes por uma barreira de entrada, de reentrada muito forte no mercado de trabalho. O que você acha disso, Mauro? Eu acho que tem toda a razão. Agora a gente tem que tomar cuidado só, e eu estava torcendo para você não mencionar isso que eu vou falar agora, e você não fez isso, ainda bem, que é o seguinte. Muitas empresas estão, você falou do aprendiz, né, mais jovem, Sim. E lá na frente, muitas empresas qualificam esse profissional mais velho como estagiário. Eu acho que isso aqui é desqualificar esse profissional. Entendeu? Eu aprendi sim, porque ele ainda não tem experiência. Mas quando você fala de um profissional, tem várias empresas, né? Até tem um filme, né? O Senhor Estagiário, por aí vai. Sim. Mas esse termo, apesar do filme ser muito bom, né? Ter um conteúdo exemplar, mas a qualificação como estagiário, você está desprestigiando essa faixa etária. Por que quem tem que ser estagiário não pode ser um consultor? Por que não pode intraempreender dentro da própria empresa e utilizar suas características e qualidades? Ele, por exemplo, ele tem muita inteligência emocional, né, que ele pode usar. Ele tem, muito provavelmente, eu estou falando de forma genérica, né, claro, a liderança. Ele tem conhecimento, tem experiência. Ele perfeitamente pode ser uma espécie de consultor dentro da própria empresa. Claro, se não evidente. for dentro da empresa, ele pode ir para fora. Ele pode ir para fora e participar do conselho de uma startup, investir em startup, ser um conselheiro, ser um professor. O mercado é gigante. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, quando a gente vai... Não foi isso que você fez, não. Né? Eu falei logo de cara. Escapei. Mas é qualificado. Então, exatamente. Alô? Acho que é a sua conexão. Vocês estão me ouvindo? Bom, estou falando aqui com o Mauro. Mauro, você voltou? Eu estou aqui.
Tá, voltou aqui. Não, beleza. É que talvez Beleza? não sei se fui eu, se foi você, eu perdi um pouquinho da conexão. Você está falando da importância de qualificar esse profissional. Exatamente. Esse profissional, na realidade, já é qualificado de alguma maneira. O que eu quero Sim, dizer é que já tem características que hoje o mercado exige, o mercado novo de trabalho exige, e que tem que ser cada vez melhor aproveitadas, né? E se ele já tem isso, é muito fácil você inseri-lo, né, nesse ambiente corporativo, nessa nova realidade que vai ser muito mais transformada agora com o coronavírus. É uma claro, verdade. revolução que a gente está passando, né? Evidente. Agora, se ele tem todas essas características, ou pelo menos grande parte delas, por que vai alijá-lo do mercado de trabalho? Pelo Evidente. contrário, tem que dar oportunidade para ele tem que se sentir valorizado. E eu estou falando que a culpa é dos dois, tanto das Sim, empresas, não, dos três, na realidade. As empresas, que têm, às vezes, certo preconceito, e você citou muito bem que o CEO, às vezes, é mais velho, e por que a empresa não está com aquela cabeça do próprio CEO? Quer dizer, é meio contraditório isso, é né? verdade. É O verdade. outro da sociedade que quer incutir idoso com 60 anos, pelo amor de Deus, a gente Isso estava lá foi no há campo, 50 anos atrás, que a gente tinha por favor, né? 50, 60, hoje não mais. O Abílio Diniz está com 80 anos e acabou de declarar que não é idoso. A gente estava lá Exatamente. no Acome Tomorrow, você não viu o Walter Longo andando de Walter Long. patinete com 69 anos? Patinete. E que lucidez, que Poxa, mente afiada. que maravilha! A Luísa Trajano, com 69 anos, quem é que não quer ter um Pois profissional é, do porte dela sentada no conselho da empresa? Né? Então, evidente. idoso, que isso? Que idoso é esse? Eu posso te Verdade. dar milhões de exemplos de profissionais com 60, 70 anos que estão produzindo. Você pega a Bolsa de Valores que eu falei antes, na média etária de 53 anos do CEO, Sim, o profissional mais velho é o José Isaac Pérez, com 79 anos. É o olha dono da só. Multiplan, né? O CEO da Multiplan. Sim, Então, a gente está falando de profissionais que têm uma experiência que são extremamente valiosas para esse mercado de trabalho, né? Então, tem que se aproveitar da melhor forma. O que a gente não pode, de maneira nenhuma, é achar, aí, enquanto 40 mais, enquanto sociedade, enquanto empresa, que esses profissionais estão alijados. A gente tem que integrá-los cada vez mais nesse ambiente corporativo. As empresas que exatamente. entenderem isso o quanto antes vão ter mais sucesso daqui para frente. Exatamente. E é isso que a gente fala, né? Se a gente for analisar qual é a idade média dos presidentes dos países, é 50, 60 para cima, né? Se for analisar qual é a idade média dos CEOs. Tem uma pesquisa interessante que eu até trago aqui no meu livro, Longevidade Inteligente, que existe muito preconceito associando tecnologia é apenas coisa de jovens, né? Ok, tecnologia pode ser para qualquer um, né? Tecnologia é uma ferramenta que a gente tem hoje. Mas tem um estudo, e esse estudo é de Harvard, da Harvard Business Review. Ela analisou as startups. E a grande maioria das startups falha impiedosamente, a grande maioria morre um pouco depois, pela natureza até um pouco arriscada dos empreendimentos. Mas eles analisaram aquelas apenas que sobreviveram e que deram certo. Depois eles separaram as que deram certo, as startups que funcionaram, que ganharam dinheiro, nas que ganharam assim, assim e assim. Ou seja, pegaram as ultra bem-sucedidas, as que deram mais certo, que ganharam mais dinheiro, que explodiram. E foram analisar qual é a idade média do fundador da empresa. Quanto mais bem-sucedida era essa startup, maior era a idade média do fundador da empresa. E, na média, essas startups bem-sucedidas, o fundador dela tinha de 45 para cima. E quem disse isso foi Harvard, Harvard Business Review. Não é que não tenha nenhum moleque 16, 17 montando uma startup bem-sucedida. Tem também. Mas o que eu estou querendo apenas é desmistificar que não é apenas moleque imberbe de piercing na orelha que pode ser capaz de montar uma startup de sucesso. Até porque o sucesso é a soma de um monte de engrenagens, gestão de pessoa, inteligência emocional, capacidade analítica. Algumas dessas capacidades que passam a ser melhor lapidadas com o decurso do tempo, com a maturidade. Então, muitas vezes gerir, você pode ter uma ideia, você pode saber programação, algoritmo, que legal. Mas muitas vezes, para você ser um empreendedor de sucesso, você precisa ter um conjunto de habilidades, algumas das quais levam tempo para maturar e para lapidar. Não é isso? Não, exatamente. Criar uma startup, qualquer um pode. Né? Agora, a Sim, questão não é criar. A questão é, você colocou muito bem os números, é que ela seja rentável e sustentável. E aí sim, a gente sim, está falando de modelo de negócio, está falando de experiência, está falando de avaliação, está falando de uma série de características que esse empreendedor, que hoje pode ser empreendedor, e ontem foi empresário, ou foi funcionário de determinada empresa, ele tem essas condições de colocar questões e características
muito peculiares para que essa empresa possa dar resultado. Então, esse número não é surpreendente. Pelo contrário, é um número extremamente real e tem que ser tornado como exemplo. Você falou de tecnologia antes. A gente tem hoje youtubers voltados para a faixa etária de acima de 60, 70 anos. Sim, exato. A gente tem pessoas, eu vou até citar, tem um senhor chamado Nilson Papinho, do YouTube. Ele tem 5 milhões de seguidores. Ele tem 74 anos. E faz... Olha só. Enfim, faz um conteúdo Exato. lá que é relativamente simples de fazer, mas ele encontrou naquele nicho uma oportunidade para ele. Então, é fantástico quando a gente fala de pessoas com 70, 80 anos se reinventando todo, né? E utilizando a tecnologia de outras formas. Porque a tecnologia... E se você é um CEO de uma empresa também, você, na realidade, é um gestor. Né? Você Exato. é um gerentão daquela empresa. Se você não sabe a tecnologia ou não sabe utilizar determinadas ferramentas que o mercado está disponibilizando, você vai encontrar lá um profissional que consiga fazer isso. Evidente. Você não é obrigado a fazer tudo. No time de futebol, você tem um atacante, você tem um goleiro, cada um vai fazer a sua parte. Né? Claro. O atacante lá não vai agarrar muito bem, vice-versa. Né? Então você tem que coordenar isso. Para coordenar isso, você precisa de uma coisa chamada técnico. Né? E esse Exato. Técnico, normalmente, já passou no campo, já esteve lá no gramado, e ao mesmo tempo ele está lá fora e é uma pessoa um pouco mais velha, que, como já teve uma experiência, já aprendeu, já teve outros tipos de vivência, ele consegue agregar e consegue direcionar o time. Eu acho que a comparação é mais ou menos por aí. Legal, maravilha. Bom, Flávia, Gabriela, tudo bom? Jobert, Bruno. Rapidinho, a Helena me perguntou qual é a fonte desse estudo que eu falei da Harvard Business Review. Tem aqui, eu busquei porque tinha no rodapé do meu livro. É um estudo do Pierre Azoulay, The Average Age of a Successful Startup Founder is 45. Revista Harvard Business Review, de 11/7/2018, essa pesquisa. Mas se quiser, você entra em inbox aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu te ajudo a localizar esse estudo, tá legal? Selma Madeira, tudo bem? Karen, José Haddad, um monte de gente aí. Renata Douzani. Renata, eu vou tocar uma live com ela na segunda, vai ser super legal. Tudo bom, pessoal? O Zé fantástico. O Zé é um coach fantástico aí. Um grande abraço para você. Opa! Então, o seu fã-clube está vindo aqui também, pessoal. Poxa! Pessoal, quem for da minha turma aí, curte depois aí, segue o Mauro Weinstock, vocês têm aí o perfil dele. Segue ele no LinkedIn, ele é um top voice, um cara muito fera, então siga aí, tem muito conteúdo legal. Mauro, eu vou continuar falando do nosso assunto aqui, que é, enfim, mercado maduro e tal, mas indo para uma outra faceta. A gente falou da faceta do profissional no mercado de trabalho, eu vou falar agora do consumidor de 45, 50 a mais, sob o prisma de consumidor mesmo. Eu tenho uma empresa de pesquisas, a Mind Pesquisas, e há 2 anos atrás, a gente fez uma pesquisa por conta própria que era assim. A gente pegou as 5 principais emissoras de TV aberta do país, as 5 que mais têm audiência, tá legal? E gravou todos os programas dela, todos os blocos comerciais, na realidade, de 6 ou 7 da manhã até 10 da noite. Gravou todos os comerciais, eu deixei uma equipe assistindo todos os comerciais. E a missão deles era ver se existiam pessoas, sabe, atores, atrizes, nesses comerciais, com aparência de ter 45, 50 para cima, ou se eram jovens. E o que a gente descobriu, não tem todos os dados aqui na íntegra dessa pesquisa, é o seguinte, quase não tem, né, nos comerciais, nos atores, atrizes, personagens, quase não existe essa pessoa de 50 ou mais, não está nos comerciais de TV, ela não está na propaganda. Ou ela está subrepresentada. Se ela é X% da população, o que a gente percebeu é que nos comerciais ela é meio X, 1/3 de X. E o pior ainda, quando essas pessoas de 45 para cima aparecem, é plano de saúde, corega, dentadura, disfunção erétil, ou seja, claro que tem uma exceção ou outra de banco e tal, mas muito caricato, eles são invisíveis para o mercado. E isso é uma loucura, embora eu consiga entender por que isso acontece, porque se a gente for, parece que a pessoa faz 45, 50, ela deixa de consumir carro, deixa de ser consumidor, o que é uma doideira. A gente tem um monte de estudo que mostra que é justamente nessa faixa etária que o potencial de consumo é maior, que a afluência financeira é maior. E mais, quando você tem lá pelos seus 50, se sua trajetória profissional deu razoavelmente certo, né? Pode não ter dado certo,
Você talvez já tenha a casa quitada, talvez já tenha educado seus filhos. Então você tem uma parcela da sua renda para gastos discricionários. Quando você é muito jovem, sua renda é toda comprometida com a prestação do carro, da casa, dos filhos, cheio de dívida. E muitas vezes, quando você começa a ter 50, 60, você já tem está numa hierarquia melhor na empresa ou na profissão, já tem uma casa própria, já pode gastar com gastos discricionários, com luxo, com lazer. Quem consome carro melhor? É o pessoal de 50 para cima. Quem vai em restaurante e come um prato melhor, um prato de vinho? Qualquer um. Mas se a gente... Qualquer um, mas esse mercado é valiosíssimo. E o mercado publicitário parece que ignora solenemente ele. E uma vez eu perguntei para um CEO de uma empresa que eu presto serviço, eu falei, não é estranho, vocês não colocam nada, nunca está no comercial de vocês, nada. E eu notei, o que ele disse de maneira muito velada, é que existe um medo de que a marca envelhecesse, de envelhecer a marca, se porventura estivesse nos comerciais consumidores com essa faixa etária, sendo que ele era 20 anos mais velho do que essa faixa etária que eu falava. Então talvez acho que tenha uma narrativa cultural de decadência, de preconceito. Acho que tem algo que é cultural disso no marketing, nessas associações que a gente faz. Sob o prisma de consumo, que eu sei que você lida com isso também, como é que você vê como o mercado lida com esses consumidores maduros? Eu acho muito mal. Você tem 120% de razão. Né? A gente está falando hoje de uma faixa etária, eu estou falando de 50 a mais, por exemplo, que hoje são 55 milhões de consumidores no Brasil. É mais de um quarto, de 25% da população. Então, tudo isso que você falou aí são pessoas com mais dinheiro, é a faixa etária que tem maior poder aquisitivo no Brasil. Né? Então, vai consumir viagem, por exemplo, como você colocou, o celular, por exemplo, essa faixa etária, ela compra 1,5 vezes mais do que a juventude. Exatamente. Porque ela tem dinheiro. Ela pode não utilizar o celular, mas ela que compra. E deixa eu te falar uma coisinha, desculpa Claro. te interromper. Muitas vezes o iPhone que o moleque tem é com dinheiro do pai, do avô, do padrinho. O iPhone que o millennial está usando, ou geração Z, sem nenhum demérito, mas às vezes é financiado pelo pai, por alguém de 50 ou mais. Sem dúvida, sem dúvida. E essa geração de 40, 50 a mais sustenta as gerações mais novas e mais velhas. Sim. Né? Sim. Sustentando os filhos, né? E muitas vezes sustentando os pais também, que às vezes não tem dinheiro, enfim, para uma razão também. Então, é uma faixa etária de 40, 50, 55, enfim, 60, que você tem que ter acumulado, muitas vezes é a faixa etária que mais acumulou riqueza, e aí sim ela consegue fazer as compras, vivenciar, realmente ter uma vida com mais qualidade, né? Então, aí sim, a publicidade não é assertiva. Ela não fala a linguagem dessa faixa etária. Né? Aí você coloca nas publicidades, muitas vezes, aquela plaquinha do idoso, né, com bengala. Tá. Que história é essa de idoso? Ou coloca as vitaminas. Calma. Por que a agência de viagem não utiliza isso para mostrar uma viagem fantástica? Quantas pessoas que têm acima de 70 anos, por exemplo, 80 anos, mulheres viúvas, muitas vezes, não fazem grupos para viajar? Né? Por que você não fala uma linguagem assertiva e correta na publicidade? As campanhas publicitárias realmente... E aí, isso que você colocou agora, né, de envelhecer a marca, como assim envelhecer a marca? Você tem que falar exatamente a linguagem do teu público. E mais, se a gente está falando de uma faixa etária, eu estou falando de 50 a mais agora, que em 2050 vão ser a metade da população brasileira, então, ou você trabalha isso agora na sua marca, ou a sua marca vai morrer lá na frente, porque vai ter que vender para quem? Vai vender exatamente. Jovem? Não está nascendo mais criança. Claro! Então, hoje... O Brasil vai envelhecer, né? Acordar. Claro! A gente está falando de um público que vai ser um pouquinho mais na frente de 2050, vai ter mais ou menos 130, 140 milhões de pessoas. Exatamente. Se hoje já são 55 milhões, vai dobrar, vai triplicar daqui a pouco. O que vai fazer com esse público? Vai falar que está envelhecendo a marca? Que história é essa? Loucura. Poxa. Queria agradecer também aqui a Filó, acho que a Filó Pinho tem contribuído. A Filomena, tudo bem?
Filomena tem Bacana contribuído, essa mandado um fazia. monte de sugestão, de frase. Que bom ter você aqui, deve ser sua seguidora aí. Tem uma coisa interessante, Mauro, você falou aí de experiências, né? Você sabe que o mundo do futuro vai ser movido por experiências, né? E o Rock in Rio, que é um evento muito bem sucedido de um brasileiro, do Roberto Medina, hoje em dia ele está mais um evento de experiências do que um evento de rock em si, não é? Com E certeza. uma das funções que ele tem lá dentro é o designer de experiências. E eu fico pensando, só tem que desenhar experiências para jovem? E quem tem mais de 50 não quer ter experiências? Então, o que passa pela cabeça de quem tem mais de 50, a experiência que tem é aposentar, vestir um pijama listrado, tomar sopa no aposento, de vez em quando pegar um ônibus e ir para Poços de Caldas? Qual é a ideia de quem formula? Mas eu vou falar uma coisa que é quase um meia-culpa. Eu já tive uma agência de publicidade Posso durante fazer só, mais... eu queria só fazer uma observação sobre isso que você Claro, colocou. É muito interessante quando a gente fala disso, né? Porque, na realidade, cada vez mais a gente está falando de uma economia de nichos, né, exato. hoje. Né? Então, os produtos estão sendo formatados, os serviços estão sendo transformados para atingir cada vez mais um público extremamente específico. Né? E é Exatamente. isso que o mercado precisa perceber, né? Essas grandes empresas precisam perceber. Você falou do Rock in Rio, para não perder esse gancho agora. É, há cerca de 6 meses atrás, o CEO da Artplan, eu estou falando da quarta, quinta maior agência de publicidade do Brasil, responsável pelo Rock in Rio. O CEO se chama Marco Antônio Verasotto, um grande amigo meu, tenho o maior Oh, que prazer de legal. tê-lo como amigo. Ele é responsável pela Artplan, né? CEO da Artplan. Ele tem 62 anos, ou seja, ele dirige uma agência de propaganda que, normalmente, tem muita juventude lá, com 62 anos. Então, ele, alguns meses atrás, ele chegou para a direção da Artplan, os donos, enfim, os Medina, né? E falaram o seguinte: eu não quero mais atuar como CEO. Eu vou me dar um outro cargo. Né? Você vai dar o CEO para outra pessoa e eu vou ficar com outro cargo. O cargo que ele criou para ele mesmo foi Head de Inteligência e Inovação. Oh, que legal. Olha que bacana, Oh, que com legal. Oh, que 62, bacana. 63 anos. Olha a mentalidade. A tua idade não significa é um número apenas. Ele tem uma Exatamente. mentalidade super jovem. Né? Lançou um livro agora, exatamente o Manual do Novo Velho. Eu até recomendo, quem quiser ver, Manual do Novo Velho. É muito fininho, Que legal. super bacana esse livro. Eu acho que para todo mundo vai acabar de ler em 1 hora ler o livro. Vai se identificar demais com isso. E eu estou falando de pessoas que têm muito a agregar, têm muito a contribuir, têm uma experiência vastíssima, e se conversar com eles é extremamente enriquecedor. É mais um daqueles exemplos que a gente está falando. Mas eu te cortei, desculpa. Não, imagina que é isso. Imagina que é isso. Super válido. Aliás, você estava falando de um exemplo de uma agência de propaganda, e eu tive uma agência de propaganda durante mais de 20 anos. E assim, a faixa etária de toda a minha equipe de criação, de atendimento, é uma faixa etária muito jovem, porque é meio que o padrão de agências de publicidade. E às vezes é difícil você fazer uma propaganda que represente uma faixa etária que você não conhece, que é desconhecida para você. E assim, quando você tem 50, 60, você sabe o que quer ter 40, quer ter 35, quer ter 25, porque você já teve. Quem tem 50 já teve 40, já teve 30, já teve 18. Quem tem 18, quem tem 25, não sabe o que é ter 60, 70, porque não teve. E ter 60 é uma abstração tão louca que parece um negócio que nunca vai chegar. Então, muitas vezes as empresas querem se comunicar ou querem fazer produtos e serviços para um público que elas absolutamente desconhecem e que nem existe essa representação dentro dela mesma. Então é muito difícil você criar produtos, serviços ou comunicação voltada para um público que você desconhece ou que não tem dentro de você mesma, da sua própria empresa. Então É acho que os justamente, problemas começam por aí, né? é justamente isso. Quando a gente criou o Hub, a gente formatou a equipe do Hub, o board do Hub, justamente com pessoas que tivessem todas acima de 40 anos. Todas elas são assim. Então, já é uma identificação própria. Por quê? Justamente sobre isso que você falou agora. A gente já passou pelas dores da linguagem, né? A gente já passou por aquelas dores e consegue falar uma linguagem muito mais assertiva, muito mais próxima do nosso consumidor ou do nosso cliente.
né? Isso é muito importante. A gente sempre fala que no Hub, que a gente tem dois focos, né? O empreendedorismo, o mercado de trabalho de um lado, claro, e a parte de campanhas publicitárias e marketing do outro. Essas duas vias, a gente tem que falar sempre a linguagem desse público. E como nós temos mais de 40, a gente consegue ser muito mais assertivo nessa linguagem. Então, eu acho que isso aqui é muito básico, né? A gente tem que, quando eu dar exemplos, por exemplo, do empreendedorismo, quando dá exemplos do mercado de trabalho, tudo isso, a gente tem que falar a realidade dele aqui. Claro. Eu sempre falo para toda a equipe que não adianta dar exemplo dos Estados Unidos. IBM, McDonald's, fantástico, Disney, maravilhoso, mas não é a nossa realidade aqui, a gente não é uma empresa americana, a gente não tem esse porte, a gente está falando da lojinha aqui. O que a lojinha aqui do nosso lado, que está fechada hoje fisicamente, pode fazer? Eu não quero saber que o atendimento Disney é o melhor do mundo. Me interessa isso nesse momento. Me interessa o seguinte, eu tenho uma loja, a loja foi fechada hoje. O que eu vou fazer? Vou me transferir para a internet? Como é que eu faço isso? Né? Ou vou esperar abrir? Como é que eu vou me comportar? É isso que eu quero saber, a realidade que interessa para esse público. Claro. Né? Então, todos do Hub, além de terem 40 mais, nós já fomos executivos, todos foram executivos de grandes empresas, ou de brasileiras, ou de multinacionais, e hoje tem um negócio próprio, normalmente uma consultoria ou uma empresa própria. Ou seja, essa transição na carreira, nós do Hub já fizemos. Então, eu acho que é um diferencial muito forte. Você, quando está falando de uma agência de propaganda, você está vivenciando isso na prática. Você tem uma agência, você fez pesquisa, né? Você sabe os números que estão comprovando isso que você fala. Você não está falando com achismos. Né? Você está falando de números comprovados, seja através do seu livro, que você pesquisou e pegou fontes fidedignas, né? e realistas para isso. Exatamente. Seja o teu trabalho diário, que é exatamente de pesquisa, de avaliação de dados. Isso é fundamental quando a gente fala de uma maneira consistente. Exatamente. Então, o seu livro é longevidade inteligente. Inteligente, exatamente. Né? Não é só longevidade, é longevidade inteligente baseada em dados, em fatos, né? Em artigos, em pessoas que são representativas das suas próprias áreas. E eu me preocupei de dar esse título porque, assim, eu vejo muito dois movimentos, sabe, Mauro? Um primeiro é um de fantasiar tudo. Que maravilha, os velhinhos da terceira idade, estamos vendo, sabe? Uma coisa meio doida, sabe? E um outro lado, imaginar que é uma catástrofe. Nos Estados Unidos surgiu um movimento, fizeram um documentário chamado Silver Tsunami, tsunami prateado. Tsunami não deixa dúvida que é problema, né? Nunca vi um tsunami que melhorou a vida das pessoas, né? O tsunami sai arrasando tudo. Que fala que vai ser um colapso, porque a população mais idosa, a economia não vai crescer, os estados vão quebrar o sistema de previdência, enfim. Dois extremos. Eu tenho uma visão mais equilibrada. Eu acho que viver muito é uma dádiva. Tanto que o medo que a gente tem com o corona é não viver, parar de viver. Então viver muito é bom. Mas para que a gente aproveite esse pote de ouro, desse bônus da longevidade, existe um trabalho a ser feito. Um trabalho pelos governos, um trabalho de políticas públicas, um trabalho de conscientização. E um trabalho nosso como indivíduo, afinal de contas é a nossa vida, e se alguém tiver que ter o protagonismo da própria vida, suponho que seja a gente a melhor pessoa a presidir a própria vida, né? Então eu traço aqui algumas coisas que, tanto quanto possível, a gente deveria trabalhar para que essa longevidade seja um bônus e não um fardo. A questão financeira, né? E não falo só para plano de saúde ou comprar remédio, mas para comprar conforto, viagens, poder sair para jantar com os amigos, para ter um ano de maturidade com algum conforto material, saúde, obviamente que chegar lá na frente todo escangalhado, todo arrebentado, também não é a melhor coisa do mundo, laços sociais, laços emocionais, a gente vê as doenças emocionais explodindo, um senso de transcendência, de propósito, enfim, eu acho que a longevidade, ela é inteligente se a gente chegar lá na frente, munido de todos esses capitais, não é mesmo? Mauro, deixa eu falar uma coisinha para você, a gente está chegando nos 10 mil, passando rápido, né? A gente está chegando nos 10 minutos finais da live e eu queria provocar você com um assunto quase que diferente desse, mas que eu não podia perder a oportunidade, porque eu sei que você está atuado nisso, você é um cara multifacetado aí, e eu tive a oportunidade de 2 vezes para Israel, né? Além de conhecer os pontos turísticos, que é uma terra, enfim, magníssima, uma história, né? Jesus pisou naquela terra, muito da história do cristianismo está relacionada ali, aquele lugar, mas também por uma faceta de Israel, que é o seguinte,
Muita gente não sabe, mas ela é considerada a Startup Nation, ou seja, a nação das startups. A gente associa com o Vale do Silício, Estados Unidos, com razão, está cheio de startup lá. Mas Israel é desse tamanho, é minúscula, né? E é um território, 2/3 é desértico, não tem água potável. Os vizinhos vivem bombardeando, brigando, é tudo uma encrenca. Enfim, e é um país cheio de prêmio Nobel, cheio de inovação, cheio de tecnologia. Quem for no meu canal do YouTube, tem 2 vídeos. Um no meu canal Alexandre Corrêa Lima, chama Startup Nation, que eu falo um pouquinho dessa cultura empreendedora, desse ecossistema da inovação de Israel. E tem no canal da Revolução Prateada, que eu falo de envelhecimento populacional, a Medicina do Futuro, que eu falo alguns exemplos de empresas de tecnologia e tal. Bom, eu sei que você dirige, você está à frente, você tem uma importância aí no Aleph News, que é uma publicação voltada para essa coisa de tecnologia, de Israel, de startup. Me fala um pouco, o que você tem visto, porque assim, falar de tecnologia em Israel, o que você tem visto de startups inovadoras, ou nesse campo da tecnologia para o envelhecimento? Você tem alguma sacada, alguma coisa muito diferente, ou alguma dica que a gente possa usar aqui para o Brasil, para a nossa realidade? O que você pode falar aí do Aleph News, ou de todo esse cenário de tecnologia e empreendedorismo do qual Israel é um celeiro? Primeiro, eu queria citar a presença aí na live do Marcelo. Marcelo, um grande abraço para você. Sobre Israel, a gente podia ficar uma live inteira falando, né? Pelo menos uma live inteira. Bom, uma boa dica, hein? Porque... Quem sabe a gente faz mais uma só para falar de startup, de inovação, de tecnologia. Agora, vamos resumir dando uma excelente notícia. Eu recebi informação algumas horas atrás de que Israel está desenvolvendo testando já, né, porque já foi desenvolvido, mas está testando, espero que tenha sucesso e seja divulgado muito em breve, uma vacina contra o coronavírus. Então, eu acho que em pouco tempo, talvez a gente consiga realmente colocar isso em prática, e aí vai explodir isso no mundo, e graças a Deus vai revolucionar isso. Israel tem tecnologia, tem startups de tecnologia para vários segmentos diferentes, né? Eu tenho um relacionamento muito forte com Israel, então a gente faz o relacionamento entre startups brasileiras que querem ir para lá, startups daqui que podem atuar no mercado também israelense. Então a gente faz esse intercâmbio. Nós temos na área de medicina, na área de todas as áreas do conhecimento, a gente consegue ter essa penetração de Israel de maneira muito intensa e muito forte, né? E não só isso, na área de solidariedade também, a gente vê determinadas ações de Israel que são, eu acho que exemplos para o mundo. Então, a gente tem vários aspectos aí que a gente tem que realmente valorizar esses tipos de tecnologia e divulgar cada vez mais isso. A gente tem várias descobertas na área médica que são fantásticas para a humanidade. Falou de prêmio Nobel, Israel tem mais de 20, judeus têm mais de 20, então são 20%, aliás, dos prêmios Nobel são de judeus, né? Estão espalhados pelo mundo e muitos vivem, inclusive, em Israel. A gente está falando de uma comunidade que teve uma resiliência fantástica, quando pessoas que saíram do Holocausto, muitas vezes, sem nada, né, chegaram aqui e no Brasil, por exemplo, e construíram um negócio do zero, e até multinacionais construíram. Eu dou exemplo, por exemplo, da Gaster, né, o Randy Stern, que faleceu com 100 anos, praticamente, 101 anos, ele saiu do nada e construiu uma multinacional chamada Gaster. E vários outros. Né? Então, você está falando de características hoje que são importantíssimas em todas as áreas. Né? Claro. Então, quando a gente fala de Israel, a gente está falando de um complexo, e aí eu estou falando de todas as religiões, estou falando de todos os gêneros, todo mundo que é abraçado lá em Israel de maneira muito enfática. Eu acho que isso também é outra coisa que a gente tem que desmistificar um pouco. Israel não é guerra, não é conflito, pelo contrário, nunca iniciou nenhuma guerra, nenhum conflito. Ele vai ter que se defender. E através do orgulho que ele tem do Exército, através das tecnologias surgidas com pessoas que frequentaram o Exército, hoje ele consegue trazer benefícios para a humanidade através dessas iniciativas que surgiram lá. Maravilha. Então, eu acho que a gente tem que sempre prevalecer. Há várias missões em Israel específicas de segurança, de tecnologia, de saúde, de várias áreas, e vale a pena, quem puder, ir para Israel, ficar lá 7, 8, 9 dias, vivenciando essa experiência e tendo um network muito
rico e muito fantástico. O Waze nasceu em Israel e várias outras empresas Sim. também. Né? Então, Sim. a gente está falando de grandes corporações que encontram em Israel um país muito aberto para essa inovação e para esse mundo transformador que a gente está vivenciando hoje. Maravilha. Obrigado. Bom, a gente está nos últimos minutos aí da nossa live, só para encerrar, uma coisa curiosa e também ligada a Israel. Aqui no meu livro eu acabo citando, incidentalmente, eu escrevi esse livro há mais de um ano, ele só foi publicado agora, da peste negra, que dizimou um terço da população da Europa. E que na época, os médicos da época, os médicos medievais, achavam que a gente não devia tomar banho, porque banho deixaria a nossa pele suscetível à entrada de doença. Olha que loucura, né? E foi só com o conhecimento, com a teoria dos micróbios, das bactérias, que só foi aparecer há muito tempo, e com a capacidade de a gente se reinventar permanentemente, que a gente descobriu isso. Curiosamente, recentemente saiu um artigo de um israelense que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, e que ele fala que contra esses patógenos, contra o Covid, o que vai salvar a espécie humana é o conhecimento, é a informação. Então, eu acho que para arrematar aqui nossa live, acho que é o que a gente está fazendo, é disseminar conhecimento, é disseminar informação, e todo mundo se dá as mãos, porque essa não é... o vírus não tem partido político, o vírus não tem bandeira, o vírus existe uma causa planetária para a gente superar isso, que está impactando a economia, está impactando os sistemas de saúde. Então, acho que é com a informação, com o conhecimento correto, que a gente vai conseguir superar tudo isso. E eu acho que uma das coisas legais disso tudo, dessas lives, é a gente poder disseminar conhecimento. Tenho medo, acho que faltam 3 ou 4 minutos para o Insta derrubar a nossa live. Eu vou me despedir, vou passar para você. Queria dizer, tem muita informação no canal da Revolução Prateada sobre envelhecimento. Eu tenho um canal no YouTube, me segue lá no Insta, aqui, me segue no Insta, me segue no LinkedIn, etc e tal, pesquisando o palestrante Alexandre Correia, o Alexandre Correia Lima, Revolução Prateada, você me acha? Quem quiser meu livro, tem versão impressa e e-book na Amazon, na própria livraria Novatec, quem entrar lá tem também. Quem entrar na novatec.com.br, digitar o código SILVERS, de prateados em inglês, Silvers, ganha 25% de desconto. E o mais importante de tudo, não deixa de seguir o Mauro, que esse cara é muito fera e tem muito conteúdo. E é que é para ele que eu vou passar aí os minutos finais para ele se despedir da gente também. A todo mundo que esteve aqui, Neuzinha Monteiro, minha amiga, minha assessora, parceiraça, tá aí também, obrigado. A todo mundo que esteve aqui, e deixa as palavras finais aí para o Mauro para se despedir de vocês e dar os últimos recados que ele julgar pertinente. Obrigado. Não, primeiro eu quero te agradecer demais essa live. Para mim é uma oportunidade fantástica de estar contigo, absorver os teus conhecimentos também. Sim. Na verdade, é uma troca, né? Claro. Esse livro eu acho que é imperdível, né? E a tua trajetória, seja no meio publicitário de pesquisa, seja na área de longevidade, é fantástica também. Eu acho que a gente tem que difundir isso cada vez mais. Então, muito cuidado com a fake news, né? Você falou disso, a fake news é um problema seríssimo. Compartilhem apenas realmente de fontes seguras, né? E isso é fundamental, ainda mais nesse ambiente que a gente está vivenciando muito com as redes sociais, né? E WhatsApp, né? Que a gente pega e realmente transmite de maneira muito aleatória. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E deixar um último recado, que é o seguinte, antes de nos cortarem aqui. Eu acho que você, como profissional, eu estou falando para cada um que está entrando aqui, que já está aqui dentro, tem que mudar o mindset. Pense em como você pode ser um profissional do futuro, mas faça acontecer agora e hoje. Eu acho que é esse o recado. Maravilha. Mauro, brigadão por aceitar meu convite. Foi um papo super riquíssimo. 1 hora passou voando, o que leva a crer a gente que não seria má ideia a gente tentar agendar outras lives com outros temas aí para um futuro breve. E a cada um de vocês que deu o prazer e o prestígio da visita de vocês, só posso agradecer de coração. E não deixe de seguir, acompanhe. Você quer conteúdo de qualidade, tem tanta coisa boa na internet, umas que não prestam, mas tem muita coisa legal, né? Então segue o Mauro, ele tem um monte de artigo legal, escreve para os principais veículos do país. Você acha ele no LinkedIn, aqui no Instagram. Pesquisa aí Mauro Weinstock, que você acha. E se você quiser conhecer um pouquinho mais da Revolução Prateada ou do meu trabalho, Alexandre Correia, eu faço palestras sobre futuro, sobre inovação, sobre tendência. Fuça aí, Alexandre Correia Lima, você me acha canal no YouTube. E quem quiser, me dê o prazer de comprar esse livro Longevidade,
qualidade, inteligente, que eu acabei de lançar. Vou ficar super feliz, sobretudo se você me disser e contar depois o que você achou. Quem quiser fazer um inbox, um direct aí, manda para mim e para o Mauro. Quem porventura a gente não foi capaz de responder todas as perguntas pela dinâmica da live, desculpa, mas se vocês mandarem um inbox ou ficarem ligados aí, no momento oportuno, a gente responde para todo mundo, tá bom? Obrigado de coração, a audiência de cada um de vocês. Seguimos juntos aqui pela estrada, pelo mundo e pelas redes sociais, tá bom?